Bem, gente, dando continuidade aí, na aula anterior a gente viu o sólido de revolução aí no GeoGebra. Vimos aí o nosso primeiro caso, que é quando a gente pega a função, era essa função aqui que trabalhamos, né? E gira ela em torno do eixo X. Então o exercício de hoje, agora que sabemos o que é essa questão de sólido de revolução, quando você gira uma função em torno do eixo, vamos para o exercício que é de calcular essas regiões. Então determine o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região R em torno do eixo X. Então, o primeiro caso, como eu digo para vocês, sempre que girar em torno do eixo X. É o caso que nós iremos trabalhar hoje. Delimitado pela curva yx² sobre 2 mais 1. Trabalhamos essa região anteriormente, né? Pelo eixo X e pelas retas x igual a 0 e x igual a 2. Então tem aqui, né, em duas dimensões aí, o esboço da região. E nós vimos a rotação dela aqui, né? O sólido no GeoGebra. Como que nós iremos calcular então o volume dessa região? É tranquilo, gente. Você vai utilizar essa equação aqui, ó. O volume vai ser dado π vezes o intervalo de integração no caso aqui, de 0 até 2, onde está variando, né, a nossa região no eixo X. Então, partindo do intervalo A até o intervalo B, no nosso caso, de 0 a 2. E você vai integrar a nossa função, né, que é definida aqui, ó, a f de x elevado ao quadrado. É simples, tá? Então vamos lá. Aqui passando. Então vamos aplicar a nossa equação aqui. Então eu tenho lá o volume de π. Aqui está a nossa função f de x elevado ao quadrado, não pode esquecer, certo? E integrando do intervalo de 0 a 2. Tá aqui o intervalo de integração. Bom, a partir daqui é só resolver a conta, então, né? Então você desenvolve aqui o binômio, você vai ter isso aqui, essa expressão. Daí a gente integra, né? Aqui eu estou sendo mais breve porque esses cálculos agora a gente já sabe e já calculamos várias integrais. Então eu acho que não é difícil mais para vocês calcular a integral, né? Então integrou, chegou aqui. Não esqueça de multiplicar por π depois que integrar. Daí substitui os nossos valores, né? Substitui o intervalo de cima em cada lugar aqui, onde tem o x, menos a substituição do intervalo abaixo. Chegando então no volume procurado, nesse caso 94 sobre 15 π, unidade de volume aí, como não foi especificado se era centímetros ou metros, né, cúbicos. Certo, gente? É simples. Então está calculando o volume aí dessa rotação desse sólido quando gira em torno do eixo X. Também merece aqui uma atenção um caso aqui, vamos chamar de subcaso, a gente chama o caso 1b, que é quando a nossa região aqui R, no caso essa função aqui, ela é negativa em alguns pontos do intervalo. Então percebe que passou aqui desse ponto aqui, ó, nossa função ela é negativa. Tudo bem? Mas não vai mudar muito não para a gente estar então calculando o volume da rotação. Repare que se você rotacionar isso aqui, o que vai gerar, né, vai ser a mesma coisa que rotacionar essa região. Então tratar ela como toda positiva. Por isso que não altera muita coisa. Porque quando você rotaciona aqui, você pode estar pensando na parte positiva dela também, que vai dar a mesma coisa a região. Então, se rotacionar, olha como fica, ó. Então tanto faz se você trabalha com a parte baixa aqui ou se você projeta ela acima do eixo X, né? As imagens positivas aí. O módulo do resultado vai chegar numa região igual, tanto rotacionando embaixo quanto rotacionando em cima. Então concluiu que o volume neste caso vai ser, você pode integrar de A até o final dela, B, a função, sem preocupar aí com a parte onde ela é negativa. Além do mais, é elevado ao quadrado, então ela acaba ficando positiva. Então não vai ter preocupação com isso. Vamos ver alguns casos aqui para você ter uma ideia. Determine o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região R em torno do eixo X, delimitado pela curva y igual a menos x², pelo eixo X e pela reta x igual a 1. Então, pelo eixo X,
pela reta x igual a 1 e pela curva y igual a menos x quadrado. Será essa região aqui, então, que você vai girar em torno do eixo x, né? Porque ele afirmou região em torno da função quadrática dada, em torno de x igual a 1 e em torno do eixo x. Então acabou girando essa região cinza aí que nós temos. Então como que a gente calculou? Por que essa tensão? Lembrando que no primeiro exemplo nós calculamos ela na parte positiva. Então você está trabalhando agora numa parte negativa. A preocupação que fica é como você vai expressar um volume negativo, né? Mas, como foi falado anteriormente, não é essa preocupação, porque vai ser elevado ao quadrado aqui. Então você pode pegar, integrar, aplicar a nossa equação dada do volume, π vezes o intervalo que a função está, né, definida de 0 até 1, da função, que é menos x quadrado, elevado ao quadrado. E aí você aplica todas as nossas propriedades integrais aí e você vai chegar no volume procurado aqui sem nenhuma dificuldade. Tá vendo? Então é algo que não dá tanta preocupação. Um outro exemplo que eu achei interessante é esse aqui, né? Olha lá, determina o volume do sólido de evolução gerado pela rotação da região R em torno do eixo x, delimitado pela curva y igual a x ao cubo, que é essa curva aí, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, você tem essas duas regiões. Você pode estar fazendo o seguinte, calcular separado. Qual vai ser o volume quando você rotacionar essa parte? Qual vai ser o volume quando você rotacionar essa outra? Aí você calcula o volume dessa e no final soma. Dá a mesma coisa. Então, a integral, né? Nesse caso aqui, ele está expressando como menos x ao cubo, que é só essa parte, ao quadrado, mais aí π vezes a integral da outra região. Então o volume de uma mais o volume da outra. E vai chegar. Também, essa observação que eu achei que é importante, muitas vezes passa despercebido para os alunos. Note que poderíamos ter calculado o volume de menos 1 a 1 da própria função x ao cubo, né? Então você não precisava também ter separado ela. Se tivesse calculado o volume então de menos 1 a 1, também estaria certo e seria também tranquilo estar calculando mais rápido. Então, gente, creio que com o primeiro caso aí vocês conseguem matar o resto nos exercícios aí que é deixado na apostila. Eu quero que vocês treinem ele, porque a avaliação agora vai ser na plataforma, né? Não vai ser mais para estar encaminhando. Eu vou deixar um prazo aí para resolver na plataforma. E esses exercícios servem como treino para que vocês tenham noção qual tipo de exercício que eu vou deixar. Aí no livro aqui nós vamos ter outros casos, né? Que também não foge muito à regra, que a região R é delimitada por duas funções contínuas f e g. Nesse caso, não é mais o eixo x que está delimitando a região, né? Você tem duas funções aqui, ó. O que você pode estar fazendo? Calcular o volume da função aqui, superior aqui, né? Porque o volume vai ser maior. E retirar o volume da função de baixo. Que aí você consegue o volume da região cinza. Então, quando for delimitado por duas curvas, assim, você pega e integra no intervalo que vai de A até B, normalmente, aqui, ó, de A até B. Só que aí você faz o volume de uma região, no caso da nossa maior, da região aqui que estiver acima, menos, aí você pega e calcula o volume todo, você vai estar retirando a outra parte aqui, para determinar a parte cinza. Então, menos o volume da função que está abaixo aqui, inferior. E vai sair tranquilamente também. Então esse é o caso 1, aí vai ter vários exemplos. Todos são tranquilos de resolver, não é um conteúdo difícil, né? E chega então no volume de um sólido de revolução obtido pela rotação do eixo em torno do eixo Y. Agora, o procedimento é o mesmo, só que o que vai estar fazendo? Em vez de rotacionar essa função em torno do eixo X, agora ele está procurando quanto você rotaciona em torno do eixo Y, certo? Porém, qual vai ser a diferença? O intervalo agora você vai analisar no eixo Y, tudo bem? E a função, né, que quando você pega lá f está em função de x, agora você vai pegar a função g, no caso, em função de y, né? Então você vai ter que pegar a sua função
né, no caso, isolar o x, para deixar ela em função de y. Vamos por exemplo. Determine o volume do solo de revolução gerado pela rotação em torno do eixo x da região delimitada pelas curvas x ao quadrado mais 1 aqui, né, a parte da parábola, e y igual a 4. Traçou a reta y igual a 4, o eixo e a nossa região. Então, temos ela aqui. Bom, vamos aplicar então o que a gente aprendeu. Só que aqui tem um porém. Você vai ter que isolar o x aqui, gente, tá? Então, você vai ter lá o y menos 1, né? Subtrai um de ambos os lados, ou quando alguns costumam falar, passa o menos 1, passa o 1 para lá, trocando sinal. E coloca a raiz de ambos os lados. No caso, você vai estar trabalhando com a parte positiva. Então você vai ter a raiz positiva. Para ficar mais claro para vocês, vou aqui, ó. O que você pega lá então nossa função? Y igual a x quadrado mais 1. Agora, vamos isolar o x quadrado, né? Então eu vou ter y menos 1 igual a x quadrado. Ou seja, x quadrado é igual a y menos 1. Daí, você coloca a raiz de ambos os lados, você vai ter mais ou menos a raiz de y menos 1, né, igual está aqui. Só que, igual está aqui apresentado, né, cortou o quadrado, colocou para o lado da raiz. Eu não coloquei aqui porque o editor aqui não tem função matemática. Note que estamos com a parte positiva aqui, por isso que a gente não trata a parte negativa abaixo, embora o elevado ao quadrado ia dar tudo positivo. Aí a equação segue a mesma do volume, π vezes o intervalo de integração que vai de 1 aqui até 4. Agora você analisa o y, tá vendo? E integra a função aí em função de y, vai chegar no volume procurado. Gente, com esses exemplos, creio que vocês conseguem trabalhar com os demais aí do material. Vocês dão uma lida. Qualquer coisa a gente tem no nosso fórum aí para estar tirando dúvida, tá, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.